Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Você que está tendo essa oportunidade de ouvir essa mensagem, louve a esse grandioso Deus pela rica bondade e misericórdia que é estendida diariamente para a humanidade, a fim de nos salvar das densas trevas do pecado. Bem, eu quero compartilhar com você 2 textos, mas antes deixa eu te dizer. Nós estamos vivendo num século onde eu e você podemos contemplar de forma nítida, né, todos os acontecimentos se cumprindo assim como a Bíblia revela. Isso nada mais é do que uma confirmação da veracidade da palavra de Deus, ou seja, o quão verdadeira ela é. E infelizmente ainda há pessoas que não acreditam nesse livro sagrado. Porém, todos os leitores da Bíblia têm o privilégio de contemplar todos os acontecimentos se cumprindo. Então, vamos lá, nos aprofundar mais e mais no estudo da Bíblia, porque mais coisa vem por aí, viu? Então, eu gostaria aqui de compartilhar com você 2 textos interessantes que eu acredito que você conheça. E vamos lá. É 1 Pedro, capítulo 2, olha o verso 9, tá? O verso 9 diz assim, ó, vós, porém, sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí, nesse texto, você vai contemplar como que você é considerado, né, como você já viu, e qual é o propósito nosso aqui, ó. A fim de proclamartes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos chamados de um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus, tendo o propósito, ou seja, tendo o objetivo de anunciar as virtudes daquele que nos chamou de lá das trevas para a sua luz. Amém? Agora, refletindo sobre esse verso, né? O que o verso está nos dizendo, será que é fácil pregar no mundo como nos encontramos hoje? Será que é fácil? Onde as pessoas, você não pode falar contra nada, levantar sua voz para dizer que algo é errado. Será que é fácil? Não é. Mas nós temos esse propósito e nós temos que cumprir esse propósito, tá? Então, assim, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas, entenda bem, não estou dizendo todas, muitas pessoas têm bebido de uma fonte rasa e fácil. É uma fonte que elas estão buscando onde pode tudo, onde elas podem viver a sua vida da sua própria maneira e dizer que são cristãos, tá? Por quê? O que acontece é que as pessoas estão confundindo o amor grandioso de Deus com libertinagem. As pessoas pensam que porque Deus é amor, Deus vai acabar passando a mão nas suas cabeças, porque afinal, Deus entende que somos falhos e quão difícil é obedecê-lo. Então, no final das contas, ele acabará entendendo as nossas motivações que levam ao erro. E será que é assim mesmo? Então, muitas pessoas estão se apegando nesse evangelho, né? Fácil, porque Deus é amor. Deus entende as suas criaturas. E Ele sabe quão difícil é, né? Então, será que é dessa maneira mesmo? Bem, a Bíblia nos apresenta no livro de Mateus, acredito que você já tem visto, sobre 2 caminhos. Um caminho largo e um caminho super apertado. E de acordo com a mensagem nos diz que esse caminho largo são muito mesmo, multidões que vão acertar com ele. Mas o caminho apertado que conduz à vida eterna, ele é apertado. Ele é tão apertado que é poucos que acertarão com esse caminho, né? É pouco que acertarão com esse caminho. Então, amigo, nós estamos infelizmente vivendo um período que é muito difícil você falar contra o pecado. Ai daquele que levanta sua voz para falar que tal coisa é errada, né? Que a pessoa ela já lembra de um texto que diz assim: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. É um texto maravilhoso, né?
de um livramento que Deus deu a uma mulher num momento assim tão difícil. Agora, o importante desse texto, irmão, é o final. As pessoas estão se apegando a somente essa frase e se esquece do final, que é maravilhoso, né, o conteúdo dessa mensagem. Então, a gente percebe que ali, diante de uma situação bem difícil, Cristo Jesus, ele liberta aquela mulher, e no momento que aqueles homens estão ali a ponto de apedrejá-la, ele diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens deixam suas pedrinhas ali, ó, e vão-se embora. Só que o final do texto, não sei se você já parou para refletir, no final daquele texto o Senhor vira para aquela mulher e diz assim, ó, vai e não peques mais, né? Ou seja, Jesus, em seu ato misericordioso, ele ajuda aquela mulher, mas ele vai lá e diz a ela, vai, não peques mais. E não, vai, minha filha, vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Não é assim. Vai e não peques mais. É essa mensagem que é descrita na Bíblia, porque o objetivo de Deus é nos salvar do pecado. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado, né? Do pecado. Esse é o seu objetivo. Então, hoje, infelizmente, as pessoas estão buscando um evangelho muito fácil, um evangelho que pode em tudo, um evangelho criativo, né? As pessoas estão buscando um evangelho criativo de acordo com a necessidade de seus próprios gostos, das suas próprias vontades. Então, a gente tem que analisar o que está sendo pregado, porque infelizmente as pessoas estão pegando a palavra de Deus para estar justificando seus desejos carnais. Gostaria de ler aqui com você um outro texto que diz em 2 Timóteo capítulo 4, tá? Capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4. Mas vamos lembrar, o Evangelho de Cristo, ele tem renúncia, tá? Renúncia do próprio eu. E o caminho que conduz ao céu, que é o caminho de Jesus, é um caminho apertado. Nunca se esqueça disso, amigo, é um caminho apertado. Agora vejamos o que é que nos diz aqui em 2 Timóteo, aliás, capítulo 4, verso 3. Olha só. Eu vou ler, eu até preparei aqui essa linguagem bem fácil e acho muito interessante. O texto diz assim, ó, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, a paz. Veja só o conteúdo dessa mensagem, você prega a mensagem e insista em anunciá-la. Por que para insistir? Porque não vai ser fácil, irmãos, não vai ser fácil. Então insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda. Olha que não é fácil repreender ninguém, até mesmo porque todos nós somos falhos, né? Então, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Agora, veja o que é que o verso 3 diz aqui pra gente, viu? Observe o que é que o verso 3 diz. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Está vendo? Vai chegar o tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Então, esse texto está nos mostrando que existem falsos ensinamentos, tá? Existe falso. E que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro. Aí diz mais assim, ó, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, tá? É super interessante a gente contemplar o mundo como hoje, ver o que está acontecendo e ver que o que está acontecendo está relatado aqui. Como é que as pessoas se comportariam, né? Aí o texto fala assim, ó, mas você, pregador, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém? Amém. Então, por mais que seja difícil, nós temos que cumprir, né? Cumprir bem o nosso dever de servo de Deus, que é o quê? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a Bíblia diz aqui, ó,
que vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, como eu disse, é porque existe falso. E que verdadeiro ensinamento é esse, irmãos? É aquele ensinamento que está conforme o que a Bíblia fala. E não conforme os pastores estão pregando, conforme os líderes hoje estão pregando. Numa teoria aí do eu acho. Ah, mas eu acho que é assim. Mas eu acho que é desse jeito. Entendeu? Então, tenha certeza, querido amigo, que o verdadeiro ensinamento, ele vai andar em conformidade com a palavra de Deus. E essa palavra, da forma como a palavra está escrita, né? E essa palavra, ela não vai ser fácil. Muitas vezes ela vai doer, porque ela precisa de renúncia, né? Porque deve haver renúncia. Agora, entenda. Somos todos falhos. Todos somos falhos. E Cristo Jesus morreu para nos salvar do pecado. Não se esqueça desse detalhe, né? Embora muitos hoje estão querendo seguir suas próprias vontades, né? Seus próprios desejos. Né? Aí as pessoas querem arrumar justificativa, arrumar desculpa para fazer o que elas querem. E o mais interessante é que as pessoas, elas, conforme o texto aqui mesmo diz, né? Que elas insistem porque vai chegar o tempo que elas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. E você consegue ver hoje pessoas que querem arrumar desculpa com a própria Bíblia. Entendeu? Como assim? Elas usam até a Bíblia para justificar seus erros. Ou seja, pega um texto que está dizendo de uma forma tão clara e tenta modificar aquele texto conforme elas desejam viver. Então, nós devemos ter bastante cuidado, tá? Porque a Bíblia não existe essa tradução do eu acho, né? Não existe esse pensamento do eu acho. É sim, não. Tá? Então, a palavra de Deus que eu gostaria de deixar com vocês hoje é isso. Mas eu quero lembrar para você, pregador, do Evangelho, que tem um compromisso com a palavra de Deus, né? Com a forma como Deus descreve. Lembre-se que nós somos uma raça eleita, um povo exclusivo de Deus, com o objetivo de anunciar. E hoje nós estamos aqui, servos de Deus, para anunciar essas virtudes, né? Ou seja, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, o verdadeiro, você não encontra em pastores, você não encontra em líderes, nos seus líderes, não. Você encontra na Bíblia, na palavra de Deus. Bom, eu tenho muita coisa a dizer sobre esse assunto, mas eu vou ter que dar uma pausa, lógico, né? Para a gente poder contemplar de forma mais clara a beleza da palavra de Deus. E quando a gente estuda uma vez, acaba não entendendo. Vamos ter calma. Então, se levante, pregador do Evangelho. Se levante, porque 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que somos um povo eleito, uma nação santa, com o objetivo de anunciar. Então, não se esqueça que devemos pregar o Evangelho. Insistir, ou seja, quer seja tempo ou fora de tempo, não podemos desistir, né? Então, que Deus abençoe a você que tem esse compromisso com Deus eterno de pregar o Evangelho. Então, que pregue com toda a convicção aquilo que está descrito na palavra de Deus. Que Deus assim possa nos abençoar, né, com a rica mensagem contida neste livro santo, sagrado, que veio para iluminar, nos levar em direção ao céu. Amém? Amém.